Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Cisneiros, sou lá da Bahia, sou speaker da Lu Medical, então eu vou falar um pouco da linha Project Fields. Então eu vou apresentar para vocês alguns diferenciais da nossa linha, né, e o porquê que a gente consegue entrega de resultado tão interessante utilizando o nosso portfólio, tá? Tá? Então, o fio de PDO ele vai muito além do lifting, né, que a gente tende a acreditar que o fio de PDO ele é utilizado para fazer a suspensão de tecidos. Na verdade, a suspensão de tecidos, muitas vezes, ela é uma consequência do efeito biológico que o fio vai promover aos tecidos, tá? A gente também tem algumas características, como a miomodulação. Eu não sei se vocês já utilizaram fio de PDO para fazer miomodulação. Então, a gente vai falar um pouquinho disso num caso clínico que a gente conseguiu executar de maneira muito eficiente com o portfólio. E o skin tightening, que nada mais é do que a firmeza da pele. O fio de PDO ele vai promover isso a longo prazo, tá? Então a gente sintetizou isso numa palestra, de modo mais abrangente, onde vocês vão entender um pouco mais, sobre o funcionamento dos fios de PDO, desde a parte biológica, e a gente vai consolidar o entendimento aqui com a consolidação apresentando casos clínicos para vocês, inclusive casos clínicos quantificados e documentados com acompanhamento, tá? Que é muito importante. A gente vê muito exemplo de fio de PDO, mas às vezes a pessoa apresenta ali um caso clínico de pós-imediato, ainda com edema, recém-instalado. Vocês vão ver que é casos aqui cicatrizados, o paciente já após 1, 2, 3, 4 meses, para vocês avaliarem realmente o que é que esse portfólio pode trazer de resultado para o seu paciente, tá? Então vamos lá. A gente sabe que os conceitos anatômicos e estéticos, eles variam, os anatômicos não, mas os estéticos, eles variam com o tempo, né? Então, fatores socioculturais, fatores econômicos, fatores de regionalidade, podem influenciar diretamente nesse contexto, né? Então, atualmente, a gente vem vivendo um momento da estética onde a naturalidade vem sendo cada vez mais falada. Acho que a palavra de ordem esse ano de 2025 para quem trabalha com harmonização vai ser naturalidade, tá? Então não tem mais como a gente trabalhar transformando faces, isso ficou no passado, né? E por esse motivo, a gente vem tendo uma crescente muito grande no uso dos fios de PDO. É. A habilidade de você reconhecer uma face bela, ela é uma habilidade que é inata. O que é bonito para mim, pode não ser bonito para ela, pode não ser bonito para ela. Porém, existem fatores e padronizações métricas, análise cefalométrica de face, a anatomia ela é imutável, ela não vai mudar nunca. Então a gente vem de uma fase onde existe uma crescente de dismorfismos faciais, resultados não anatômicos, e a gente vai entrar numa fase agora de naturalização. Então, as pessoas estão revertendo procedimentos em excesso, as pessoas estão buscando cada vez mais estarem bem, porque ninguém quer envelhecer, mas sem ostentar procedimentos no rosto, tá? Então, a ferramenta mais versátil para isso vai ser o fio de PDO, tá? Então, nada mais justo do que isso. O natural, ele nunca vai sair de moda, né? O natural vai estar sempre nos acompanhando no decorrer aí da nossa vida, seja trabalhando, com harmonização ou com a parte dentária, a gente está no congresso odontológico, né? Então, o natural, ele nunca sai de moda, tá? Então, às vezes, a moda bem passageira, aquela lente BL1 de contato que era o dente chega brilha quando vê. As pessoas já não querem, as pessoas querem algo natural. Isso também vale agora para harmonização, tá? Isso é uma tendência. Bom, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre, né, esse processo de naturalização da face do nosso paciente, a gente tem que entender também um pouco da dinâmica de envelhecimento facial, como ela ocorre, né? Quais são as sequelas do envelhecimento que vão surgindo na face dos nossos pacientes e a inter-relação entre esses fatores que vão gerar as sequelas que vão ser visíveis, tá? Então a gente sabe que existe a deflação dos compartimentos gordurosos da face, a gente tem também a perda de colágeno e elastina, que vai se acumulando ao longo da vida, reabsorções ósseas também, e a biomecânica muscular, que está ali circundando todo esse processo, interagindo de maneira direta e indireta, tá? Então a gente tem que saber trabalhar todos esses pontos. Eu costumo dizer que a gente tem esses pilares de envelhecimento, e dentro desses pilares a gente tem que diagnosticar bem em qual etapa desse envelhecimento nosso paciente se encontra, para que a gente faça a sugestão do tratamento mais adequado para ele, tá? O fio de PDO vai resolver isso tudo, Henrique? Obviamente que não. O fio de PDO é uma ferramenta que a gente vai agregar no nosso rol de trabalho, no nosso consultório.
tá? Então, é mais uma ferramenta para a gente entregar resultado, tá? E vocês vão poder ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso. Bom, as alterações no esqueleto facial, a gente sabe que a gente vai ter ali reabsorções, principalmente nas regiões superomedial e inferolateral de órbita, redução ali da espessura do zigomático, da maxila, então a pré-maxila vai afundando, vai aparecendo mais o suco naso, a olheira vai aparecendo mais. Mandibulimento também sofrem esse processo de reabsorção, que é contínuo e vai seguir ao longo de toda a vida do nosso paciente, tá? Associado a isso, a gente tem também a deflação dos compartimentos, como eu falei para vocês. Existe basicamente uma ordem cronológica como ele acontece, né. Eu gosto muito dessa referência desse estudo. Ele mostra uma continuidade, um grau de cronologia do envelhecimento da face, onde a gente tem a perda de compartimentos profundos, mais concentrados na idade terceira, quarta década de vida, próxima à região malar, região periocular, e isso é visível. O paciente de 30 e poucos, 35, 40 anos já começa a ter aspecto do olhar mais cansado. E as queixas, elas vão se repetindo no consultório. O paciente ele vai chegar no consultório e vai falar para você: doutor, meu bigode chinês está me marcando. Eu não estou aguentando meu bigode chinês. Mas não é o bigode chinês. É a deflação do malar. É a deflação do sulfo medial e lateral, que está começando a fazer essa perda. Né? É a perda de sustentação do ligamento zigomático cutâneo que a gente vai poder reposicionar com fio. Tá? Então, a gente entendendo esse processo de envelhecimento, fica muito mais fácil da gente diagnosticar, entender aonde aquele paciente se encontra e falar: olha, o tratamento para você, a gente vai fazer ácido hialurônico nesse ponto, a gente vai fazer suspensão com fio de PDO nessa região, a gente vai fazer bioestímulo de colágeno também com os fios nessa área, e aí fica muito mais previsível os nossos resultados, tá? Bom, com essa deflação dos compartimentos de gordura e também com a perda óssea, alguns ligamentos da face, eles sofrem também processos de pitose, eles vão cedendo junto, muitas vezes com o peso da gordura que vai herniando, porque a gente sabe que os compartimentos profundos são reabsorvidos e os superficiais tendem a def cair, né, pitosar. Então essa pitose desses compartimentos, muitas vezes elas trazem consigo uma posição inadequada de alguns ligamentos. E aí vem o papel dos fios de tração em reposicionar esses ligamentos na posição adequada, para que aquele coxinho de gordura que foi deslocado, ele volte para a região anterior, tá? Muitas vezes a gente precisa estar associando ali o preenchimento com ácido hialurônico para dar sustentação aonde existia gordura e aonde existia osso que foi perdido. Mas o fio ele vai entrar como uma ferramenta sensacional para poder fazer esse reposicionamento, tá? Então aqui a gente tem alguns ligamentos da face, a gente precisa ter alguns entendimentos sobre esses ligamentos, para na hora que a gente for fazer o nosso tratamento, a gente identificar qual desses ligamentos sofreu o processo de pitose e qual ligamento a gente vai poder reposicionar. Além disso também, os ligamentos temporais, tanto septo temporal superior como inferior, eles servem muitas vezes como ancoragem, já que a gente ancora nossos fios de tração na face temporal superficial, tá? Foi atrapalhando aqui a passagem, acho que é essa área. Bom, então aqui contextualizando de modo geral, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Com todo esse processo de perda de gordura, perda óssea, vai ocorrendo essa pitose, né? E essa pitose ela vai deixando sequelas, vão formando o sulcunado jugal, o sulcunado veniano, né? A própria bolsinha aqui do jaw, marcando a marionete, e a gente precisa estar trazendo de volta esses tecidos para suas posições originais. Tá voltando. Pra cá, pra aqui. Bom, a modelo, minha esposa está aqui. Então a gente tem um rosto jovem, onde a gente tem toda a estrutura de arcabouço esquelético preservada, a gente tem toda a estrutura de compartimentos de gordura ainda nas suas posições originais, juntamente também com os ligamentos, ainda está na sua posição original, e com o avançar da idade, a gente vai sofrendo todo um colapso nessa face, né, e com isso, apresentando essas sequelas que eu falei para vocês. Como a gente vai reverter isso? Através da associação de ferramentas, incluindo também o nosso fio de PDO. Além disso tudo, a gente ainda tem a redução da espessura dérmica, a perda do colágeno e da elastina da pele, que vai trazer consigo uma pele mais flácida, com menos elasticidade,
né, e que a gente precisa estar repondo. Por isso que a gente fala tanto do bioestímulo de colágeno, banco de colágeno, porque é mais um fator de envelhecimento que também interfere diretamente nessas sequelas de face, tá? Bom, e o que é que o fio de PDO ele traz? Vocês lembram que eu falei logo no começo da aula para vocês, que a gente tem uma tendência hoje à naturalidade, né? Então, o conceito de timeless elegance, que seria a elegância que transcende as tendências, que é justamente o que a gente quer, né? Um procedimento que não seja, entre aspas, modinha. Tá? A gente não quer um procedimento modinha. A gente não quer um procedimento que transforme. A gente quer melhorar as pessoas, fazer com que elas se sintam que estão mais longe da morte, porque ninguém quer morrer. Então, o envelhecimento, quando a gente vai envelhecendo, a gente sente que a gente se aproxima mais da morte. Ninguém quer ficar mais próximo da morte. As pessoas querem ficar jovens, né? Mas para isso a gente não precisa mudar, transformar. A gente quer esse efeito de rejuvenescimento que transcende tendências, manter sempre o efeito natural do nosso rosto, tá? E para isso os fios é uma ferramenta incrível. Bom, mas afinal de contas, o que é PDO? Eu não sei se vocês têm conhecimento do que é a polidioxanona. Ele é um polímero, tá? Sintético, uma fibra sintética monofilamentar, né? É um poliéster, uma fibra sólida, né? Então a gente fala implante sólido de colágeno. Ele é nada mais é do que um bioestimulador sólido. Vai colocar no rosto do nosso paciente e a partir de processos biológicos e bioquímicos vai haver degradação daquela hidrólise daquele componente físico e liberação de monômeros ou oligômeros ali da polidioxanona que vai promover reações biológicas, tá? Então ele sofre uma hidrólise em torno de 4 a 6 meses. Isso vai variar de acordo com a espessura do nosso fio. Então vocês vão ouvir falar muito por aí sobre o USP. Alguém já ouviu falar sobre o USP? O USP do fio nada mais é do que a espessura, o calibre do fio. Então esse fio, ele vai variar a sua degradação de acordo com a USP, tá? E ele é utilizado para cirurgias médicas variadas há mais de 30 anos, tá? Então já é um alvo de pesquisas há muito tempo, um produto muito seguro, tá? Aqui está a estrutura química, né, da polidioxanona, tá? Que a dioxanona, ela vai sofrer um processo de abertura do anel e através de um catalisador. E a partir disso, vão se formar vários monômeros de dioxanona. E aí a gente faz a ligação virando a polidioxanona, um polímero, tá? E esse polímero ele é degradado em vivo, tá? A partir de um processo de hidrólise que vai ter como componente final a água e o gás carbônico. Então, totalmente não vai ter nenhum resíduo metabólico no nosso organismo que não seja excretado, tá? Então, é um produto altamente seguro. Bom, o processo de hidrólise desse fio ele ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, vai ter uma primeira fase em que ele não vai perder as suas propriedades físicas, tá? Ele vai manter essas propriedades físicas. Ele vai ter uma perda de aproximadamente só 9% da massa nos 3 primeiros meses. Então, você instalou o fio ali, fio de tração, fio de volumização, fio de estimulação de colágeno, ele vai simplesmente se manter nos 3 primeiros meses, praticamente sem nenhuma alteração física no seu componente. A partir do quarto mês, ele vai começar a promover a penetração de moléculas de água no interior do fio e vai começando a perder a firmeza e sofrendo esse processo de hidrólise, né? Então vai sendo fragmentado, né? Por isso que a gente tem que ter também bastante cuidado no armazenamento desse fio. Os nossos packs da Alur, ele já vem com 4 fios por pack, então isso já favorece muito porque a gente não perca, não sofra essa hidrólise antes de utilizar, porque ele só abre o pack para utilizar com 4 fios. É diferente de você comprar um pack que vem 20 fios, você vai abrir, você vai ter que armazenar aquilo, você não sabe se aquele meio externo pode contaminar ou pode acabar hidrolisando o seu fio, e quando você for usar ele já não está mais viável, tá? Então isso é muito importante. E esse processo total de hidrólise, ele pode durar de 180 até 240 dias. Então, 6 a 8 meses, esse fio ele já vai ter completamente sido reabsorvido. No entanto, o efeito mecânico do fio de tração, que vai sendo perdido ao longo desse tempo, porém o efeito biológico, que é o que eu vou mostrar para vocês já já, ele vai se mantendo com a produção das fibras colágenas, o skin tightening que a gente vai falar, né? A perda também de volume de gordura da face, que a gente consegue também promover com os fios. Já vou mostrar para vocês essas questões biológicas. Bom,
Então o fio de PDO ele contempla todas essas características, se tornando um produto altamente seguro e eficaz, tá? Ele é um produto flexível, ele é forte o suficiente para sustentar tensões, força de tração, né? Nosso fio molding, por exemplo, ele suporta mais de 3 kg força de tração, então é um fio que tem um poder de sustentação muito interessante, até para faces pesadas, tá? Ele é um produto altamente biocompatível, atraumático, né? Vai ter, logicamente, um trauma durante a instalação, mas é um trauma muito pequeno, né? Comparado ao benefício. Ele é não antigênico, não apirogênico, ou seja, não tem contaminação bacteriana, nem resíduos metabólicos de bactérias, nem nada nesse sentido. Ele vai promover a neocolagênese e ele é um produto também hidrofóbico, tá? Bom, como que ocorre o processo metabólico e biológico com os fios de PDO? Primeira coisa, a gente vai ter um microtrauma na epiderme, na derme e na hipoderme, que é para a instalação desse fio. E isso vai desencadear uma reação de inflamação aguda. A inflamação aguda vai trazer vários mediadores químicos, metabólitos, vai trazer células da inflamação, voltando ali para a imunologia, né? A gente vai ter ali lesão capilar, ativação plaquetária, né, quimiotaxia de células como os macrófagos para diferenciação ali e liberação de citocinas para quimiotaxia também de fibroblastos a longo prazo. Então a gente vai ter o inchaço dessa camada papilar, né, vai ter um aumento dessa pressão osmótica para que haja esse processo inflamatório nessas primeiras horas, primeiras 48 horas. Vai ter uma permeabilidade capilar aumentada pela liberação de histamina dos neutrófilos, tá? Tudo isso processo de reação inflamatória, tá, gente? Aumento do líquido intercelular, ativação de macrófagos, que são as primeiras linhas de defesa, que vai lá tentar impedir aquela agressão que está acontecendo. E o edema pós-traumático ele vai se reduzindo em torno de 2 a 3 dias, tá? A partir disso, a gente vai ter uma diminuição da atividade dos macrófagos e um aumento da atividade dos fibroblastos. Então, a partir do terceiro dia que a inflamação aguda começa a diminuir, a gente começa a ter uma cronificação desse processo com a quimiotaxia de fibroblastos, muitas vezes mediados ali pela diferenciação de macrófagos, tá? Então, a gente vai ter a síntese desse procolágeno, um colágeno mais imaturo, mais desorganizado até a primeira semana, né, da instalação dos fios. Essa resolução de danos capilares, elas vai tendo um aumento, né, de fibras colágenas e da substância intercelular, né, da secreção da matriz extracelular por essas células. Então, dos 5 a 7 dias isso ocorre. E a regeneração do tecido conjuntivo dura mais ou menos 21 dias, permanecendo essa perfusão capilar por até 3 meses, tá? Onde a gente vai finalmente conseguir a formação de um colágeno maduro, tá? Então esse colágeno maduro, ele vai acontecer ali por volta do terceiro, quarto mês, que é justamente quando inicia a fase de degradação hidrolítica física do fio, tá? Então enquanto o fio está agindo ali no efeito de tensão, ele ainda não está com um colágeno totalmente organizado. A partir do momento que ele consolida esse terceiro, quarto mês, a gente vai ter a síntese de um colágeno do tipo 1 maduro, certo? Bom, mas como acontece esse efeito? A gente tem efeito revitalizante na pele com os fios de PDO, a gente tem efeito tightening, que vocês já vão ver o que que é, a gente tem efeito lifting, que seria o efeito mecânico, o efeito skinning, que seria o efeito de, digamos assim, um rosto mais delgado, mais fino, mais marcado. E isso o fio de PDO também promove, vocês já vão entender como. Bom, através desse estudo, esse foi um estudo feito em animais, em porcos, tá? Foram instalados alguns fios de PDO, né? E eles foram observando as reações por algumas semanas de acompanhamento, até a 48ª semana de acompanhamento, tá? Então eles viram que tinha um infiltrado inflamatório, como eu falei para vocês, ao redor do fio, a formação de um tecido de granulação e havia degradação de adipócitos próximo à área de granulação. O que é que isso quer dizer? O efeito skinny que eu falei para vocês. A destruição de adipócitos do tecido subcutâneo promove um tecido mais delgado, um rosto mais firme, mais colado. Então, é possível reduzir volume de face, volume de gordura de subcutâneo trabalhando com fio de PDO. Tá? Inclusive, tem indicações para você fazer na aplicação submentoniana para redução de gordura de papada. Tá? Um outro efeito interessante seria o efeito revitalizante. Como que a pele vai ficar mais viva, mais jovem com a aplicação do fio de PDO? Ele vai melhorar a estrutura e o tônus da pele. Através de quê? Ele vai aumentar a divisão celular de queratinócitos ali na camada basal da epiderme. Vai haver a formação focal de fibras elásticas perpendiculares. Um pronunciado
vai haver pronunciamento das papilas dérmicas e cristas epiteliais também na junção dermoepidérmica, e a rede de fibras colágeno ela vai se formando em teia de aranha do fio em direção à derme. Então isso vai fazer um aumento de espessura dérmica, uma melhora ali da camada mais superficial, onde a gente tem os queratinócitos, fazendo esse efeito revitalizante. A pele vai ficar mais luminosa, mais jovem, né, através dessa produção de colágeno. O efeito tightening nada mais é também é uma consequência do efeito skinning, né, e do efeito de estimulação do colágeno. Após a completa hidrólise do fio, a gente vai ter uma fibrose na região e foi comprovado que a partir da redução dos adipócitos nesse estudo histológico, a gente tem uma redução do volume do subcutâneo. Então a gente tinha aqui, ó, 3.673, a gente reduziu para 2.822 a partir dessa redução das células adiposas e também a formação dessas fibras colágenas, tá? Então isso mostra que o tecido ele fica mais compacto. Esse aqui é o estudo, para quem tiver interesse depois em dar uma lida, tá? Então ele foi feito aí um estudo com animais, né, com porcos, e eles foram avaliando esses animais, as reações histológicas do tecido em 4, 12, 24 e 48 semanas. Então aqui ele mostra o que ocorreu durante essas semanas, então a gente pode observar todas as características e as mudanças que ocorreram nesse tecido, né. Mudanças da parte estrutural do PDO, a gente pode ver na quarta semana não tem nenhuma modificação até a 12ª semana, como eu falei para vocês, então o fio está ali intacto, ele vai começar a perder, fragmentar e ser hidrolisado a partir da 24ª semana, e já na 48ª a gente já não encontra mais fio de PDO ali. O que a gente vai encontrar são as reações histológicas que o fio PDO promoveu, né. No começo, um colágeno desorganizado, aqui na 12ª semana, um colágeno já maduro, aqui a gente vai tendo um colágeno mais delgado, e no final a gente tem a cápsula fibrosa promovendo ali um efeito tightening que eu falei para vocês, tá. Todo o componente celular também, a gente tem todo o acompanhamento, eles fizeram esse acompanhamento, todo o componente celular durante esse estudo, tá. Então muito interessante esse estudo, ele traz para a gente, como seria o funcionamento, do fio de PDO no nosso tecido subcutâneo, tá. E a partir disso, a gente tem alguns resultados, que seria a nova formação de um tecido conjuntivo, né, a fusão de tecidos de fibras existentes com o tecido conjuntivo novo, recém-produzido, a contração dos tecidos a partir também de miofibroblastos, que são células que são recrutadas ali nesse processo inflamatório, o aumento da capilaridade dos vasos e a redução da gordura, diminuindo assim a espessura do tecido subcutâneo, tá? Dúvidas quanto a isso? Tranquilo? Então vamos lá. Então a linha Prodip Fios ela traz para a gente uma série de fios de PDO, né, de diversas, indicações, bem completa. A gente tem uma gama de fios moldados, uma gama de fios espiculados, a gente tem também fios volumizadores, fios lisos para estímulo de colágeno em regiões como regiões perioculares, regiões periorbiculares dos lábios, tá. Então é bem completa e a gente tem uma versatilidade muito grande. Estava, a desculpa, a Bárbara perguntou ali agora quais eram os diferenciais na entrevista, né, do fio de PDO da Lu. E para mim são inúmeros. Primeiro, a versatilidade do portfólio. Segundo, que a gente tem uma tecnologia, tá, que é a nanobiotech, que ela vai fazer uma liberação gradual de moléculas de PDO. Então, uma liberação mais gradual dessas partículas, fazendo com que esse bioestímulo de colágeno ele aconteça de uma maneira mais homogênea, mais uniforme, né, e de longo prazo também, tá? Então, essa é uma tecnologia exclusiva da Prodip Fios, certo? Bom, para a gente fazer, eu vou chegar nos casos clínicos agora, que eu acho que é a cereja do bolo aí de toda a apresentação. A gente sempre quer ver os casos clínicos, né? Falar, 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 mas no final a gente tem que apresentar o que é que o fio de fato ele traz, né, de resultado. Acho que é isso que todo mundo busca, né? Então, para que a gente tenha bons resultados com os fios, a gente precisa primeiramente fazer um bom planejamento, tá? Eleger áreas de ancoragem que tenham boa sustentação para a região e analisar o efeito de deslocamento daquele fio. Eu gosto muito, aí, o que é que você utiliza para marcar? Você mede, eu vejo gente fazendo coisas mirabolantes para marcar o fio de PDO, e é muito simples, gente. Finger test,
tá? Só tração. Você vai eleger o ponto onde o rosto do paciente ele vai ter o maior poder de elevação. Logicamente, escolhendo áreas que têm uma boa ancoragem, como a face temporal superficial, por exemplo. Tá? Então, dentro da face temporal superficial, septo temporal inferior, nessa região, a gente vai aqui ó, palpar e ver aonde aquela região vai promover um melhor deslocamento de tecido. E é ali que eu vou ancorar meu fio de tração. Tá? Então, eu vejo muitas teorias mirabolantes de algo que é muito simples. Tá? Então a gente vai fazer as linhas de referência, normalmente a gente pode utilizar tanto a linha da sobrancelha em direção à parte mais da orelha, como também a linha do exocândio em direção mais ou menos ali um pouco acima do tragus, tá? Aquela área ali, você elegendo alguma área nessa região, você já vai estar pegando ali a face temporal, tá? Então esse ponto de fixação é o ponto que vai receber a força de tração do fio, certo? E a gente vai ter os pontos de suspensão, que não necessariamente o ponto de suspensão ele termina na área a ser tratada. Eu vejo muita gente às vezes: "Ah, eu tenho que chegar com o fio até o jaw, tenho que chegar com o fio até passar o coxim nasolabial". Não necessariamente. Você lembra que eu falei para vocês que o fio ele tem por objetivo reposicionar o ligamento que pitosou junto com a gordura, tá? Então o ligamento ele não está até depois do coxim. Você pode separar antes do coxim sem nenhum tipo de problema e você conseguir reposicionar, né, desde que você tenha um planejamento estratégico para isso, tá? Então, não necessariamente o ponto de suspensão ele é no final do trajeto do fio. Bom, a direção de deslocamento vai ser a direção onde você vai trabalhar o vetor. Eu gosto sempre de trabalhar em vetores, tá? Eu não gosto de trabalhar fio, um único fio. Eu acho que o efeito de lifting é muito pobre e isso é física. Quando você divide a força ali com dois vetores, você vai ter um vetor de tração muito mais forte, tá? Bom, um outro ponto que a gente tem que atentar é a espessura de pele. A gente não vai escolher um fio de USP altíssimo para uma região, por exemplo, como uma região periocular, onde a gente tem 0,5 de espessura de pele, né? Não tem como. Então a gente tem que entender aonde a pele do nosso paciente é mais grossa, onde é mais delgada, para que a gente escolha também o fio mais adequado para aquela área e evite assim intercorrentes como superficialização de fios, tá? Que eu acho que é o que ninguém quer ter, é uma superficialização de fio. É muito chato ter intercorrência com fio, por quê? Porque você tem que tirar o fio, não tem outra forma de resolver, né? Então aqui é um estudo também que mapeou algumas áreas de espessura, e aqui é o grau de espessura da pele. Então se vocês observarem, ó, perto dos olhos, no nariz, região peribucal, são áreas onde a gente tem uma espessura menor, então a gente tem que trabalhar com fios mais finos. Já nas regiões lateral de face, onde a gente vai promover aqui tração da região malar, a gente pode trabalhar com fios mais calibrosos, visando inclusive efeito de tracionamento, tá? Bom, é importante também a gente saber o ponto fixo do fio, né, que é o ponto onde vai receber a carga no fio, tá? Então, os fios bidirecionais, normalmente, eles têm pontos de tração, né, onde esses pontos de tração eles vão ser responsáveis por receber a força, né, de ancoragem do fio. A Lu trouxe agora um fio multidirecional, muito interessante, que é o PCHW. E esse fio multidirecional, ele vai ter vários pontos de distribuição dessa carga sobre o fio, diferentemente de um fio bidirecional, por exemplo, que ele recebe em alguns pontos essa carga. No multidirecional, não, ele recebe ao longo de todos os fios. Então, o que é que a gente tem estudado e pensado muito nos nossos protocolos? A associação de um fio bidirecional para promover o reposicionamento e a tração, como o nosso fishbone, que é um fio excelente para tracionamento e suspensão de tecidos, inclusive mais pesados, o fio moldado, de USP2 é um fio calibroso, né? E a gente pode associar ao PCHW fazendo com que esse ponto de distribuição de força, ele seja distribuído ao longo de toda a tensão, fazendo com que não seja sobrecarregado o nosso fishbone. Então a gente vai ter uma longevidade maior do efeito lifting, que é algo que a gente deseja para os fios farpados dos nossos pacientes, tá? Opa. Bom, alguns cuidados anatômicos a gente precisa ter, tá? Então, a gente sabe que em algumas áreas do rosto, por exemplo, essa área onde a gente estava falando, de ancorar a próxima região temporal, a gente tem estruturas anatômicas importantes e a gente tem que ter o conhecimento anatômico para que a gente não faça nenhum tipo de lesão, né? Então, a gente tem a artéria temporal superficial passando por ali, a artéria transversa da face, ela passa por aqui nessa região também, ó. Vai dar irrigação, a gente tem todo o componente nervoso, né, do nervo facial que vai emergir
vários ramos por aquela área, tá? Então a gente tem que trabalhar no plano anatômico correto, né? A gente tem que evitar o ducto da glândula parótida. Alguns cuidados anatômicos são fundamentais para que a gente evite as intercorrências com os fios. Trabalhando no plano adequado, entendendo de anatomia, entendendo da escolha do fio adequado para o procedimento, entendendo também da área de ancoragem, a eleição do ponto de planejamento, vocês vão estar tendo excelentes resultados, tá? Aqui uma figura de um cadáver, né, uma peça anatômica, onde a gente tem uma área de sugestão de tratamento, que seria aproximadamente de 0,8 a 3,5 milímetros, à frente, mais ou menos, do processo coronoide, né, e da articulação temporomandibular, certo? Então, você trabalhando nessa área, você já foge o trajeto da artéria temporal superficial, você foge também o trajeto do nervo facial, você tem uma área de eleição um pouco mais segura, tá? Obviamente que a gente trabalhando no plano subcutâneo também a gente vai estar um pouco mais seguro, tá? Mas só para vocês entenderem que tem como a gente se precaver aí para evitar intercorrências. Bom, para que a gente faça a adequada instalação dos fios, a gente tem que seguir um protocolo de análise para o nosso paciente, onde a gente vai fazer uma anamnese adequada, um exame clínico, a assinatura do termo. Parece clichê, mas muita gente negligencia isso e acaba tendo problema depois, né? A gente vai precisar fazer uma boa fotografia para documentar o nosso caso, né? A fotografia, ela não é só legal para o Instagram, ela é documento jurídico, inclusive, tá? A gente vai fazer o planejamento dessas fotos, a gente vai planejar com o finger test que eu falei para vocês, a aplicação tópica ou bloqueio anestésico. Eu, particularmente, não gosto de fazer bloqueio anestésico, tá? Eu faço sempre aplicação de injeção eh, local, onde vai passar o fio, em alguns pontos estratégicos, como, por exemplo, ligamento zigomático cutâneo, ligamento massetérico, são regiões onde o fio tem uma dificuldade maior de passar, o paciente sente um pouquinho mais, eu faço um botãozinho anestésico, mas eu não gosto de fazer o bloqueio, até para eu poder saber se eu estou no plano anatômico correto. Se eu estou passando ele no subcutâneo, eu tenho certeza que o paciente não vai sofrer. Se o paciente está ai, ui, ou você está superficializando ou você está aprofundando. Então é um sinal que você tem que mudar a direção da sua instalação dos fios, tá? Outro ponto interessante, a Lu, ela permite que você torne seu fio reversível, tá? A gente consegue remover o fundo do canhão, da cânula, e encaixar de forma que ela trava o fio e você consegue entrar e recuar, tá? Antes de você fazer a instalação. Então, para quem tem alguma dificuldade no plano anatômico, isso pode ajudar bastante para quem está começando, tá? Isso é um diferencial também dos nossos fios de tração. Então a gente vai fazer uma nova asepsia depois disso, a inserção dos fios de acordo com a técnica planejada, a antisepsia após a aplicação dos fios também, tá? Tipo, fez pertuito, é a área próxima ao cabelo, então clorexidina alcoólica ali na região, você pode estar utilizando. E a gente vai fazer a aplicação de pomada antibiótica, pode ser o uso da diprogenta, eu gosto bastante, né? Que ela tem efeito anti-inflamatório e antibiótico na região. Prescrição, aí vai muito da conduta de cada pessoa. Eu, particularmente, não gosto de prescrever anti-inflamatórios, mas você pode prescrever um AINE, né, um ibuprofeno, caso o paciente esteja com edema um pouquinho maior, né, passar um creme de heparina, né, caso ele tenha alguma contusão, certo? Crioterapia, cada 10 minutos, no primeiro dia, principalmente, o paciente fazer de 10 em 10 minutinhos ali, ele faz uma crioterapia para controle de pós-operatório, inflamação aguda, né? Fotografia pós-procedimento imediata e exame de revisão do paciente. Eu gosto de fazer com 15 dias, depois com 30, depois com 3 meses, tá? Eu gosto de fazer esse acompanhamento do paciente. Com 15 dias ele ainda tem algum grauzinho de edema, ainda tem, não está 100% cicatrizado, mas já está quase 100%. 30 dias o paciente já está feliz da vida, já está amando os fios, né? E aí esse acompanhamento eu vou levando aí por pelo menos mais uns 3 meses. Como eu sempre falo, o paciente tem que ter a ciência de que ele não vai fazer um procedimento e vai sumir da clínica. Aquele paciente, ele é um paciente que ele precisa de acompanhamento. Para tudo, na harmonização é dessa forma. Então, um paciente recorrente, ele vai estar lá voltando para fazer toxina, você vai estar acompanhando o resultado do fio. Ele vai estar voltando para fazer um ácido hialurônico, você vai estar acompanhando o resultado do fio. E aí, quando você sentir a necessidade, você vai fazer a reposição desses fios para estar mantendo aquele resultado, tá? Eu trouxe um caso clínico para vocês, é um caso de praticamente full face de fios, tudo que tinha para fazer, basicamente, de fios a gente fez, teve um resultado maravilhoso, tá? Utilizando somente o portfólio Prodip Fios, não foi feito nada de ácido hialurônico, nada de bioestimulador, nada, e o resultado ficou muito bom. A paciente já tinha feito procedimento previamente já, mas ela tinha algumas queixas, como a pitose do jaw, algumas outras sequelas que a incomodavam bastante.
Então ali a gente estava fazendo o ponto de eleição, ó, o finger test. Eu estou elegendo a área onde eu quero uma tração mais interessante, tá? Então eu vou fazendo aquela tração. A gente tem que ter um cuidado ali também em isolar aquela região, porque tem fio de cabelo, para que o fio não entre na hora da pertuito, tá? Então a gente vai eleger ali as áreas onde a gente vai fazer esse tracionamento com os fios. Ah, Henrique, você só faz assim, você não usa régua aberta, não. Finger test. Eu passo o finger test dos dois lados, vejo onde vai ser a área de maior tracionamento, faço a instalação do fio. Simples assim, tá? Então lá, a gente está fazendo o pertuito, a cânula agulha 18G, e ali a gente fez uma técnica mista. A gente utilizou um fio moldado, fishbone, e um fio cutting, fazendo o vetor com esse fio moldado, tá? Se fosse mais recente, eu já teria utilizado o PCHW, é que eu não tinha o PCHW ainda, é um lançamento, tá? O PCHW ele me traria o quê? Uma longevidade maior desse lifting, e ele é um fio moldado de USP2 também, então ele teria um poder de liberação de PDO maior do que o fio cutting, tá? Então ali a gente fez a instalação de um lado, indo para o outro, a gente instalou 6 fios para cada lado. Então com 6 fios a gente consegue promover um lift maravilhoso, um fio muito bonito, um lift muito bonito. Às vezes até com 4 fios de cada lado a gente consegue, depende muito da necessidade do paciente. Ó, já começou a mudar. Isso é um pós-imediato, tá? Ó, ela piscando o olhinho, ó, feliz da vida. A gente fazendo o corte do excesso dos fios. Eu não gosto do nó, tá? Eu acho que o nó ele pode facilitar alguns processos de intercorrência ali na região. E teoricamente você hiperestender aquele ligamento, você tracionar demais através do nó, é comprovado que o ligamento ele vai subir, mas ele vai depois reposicionar para a posição adequada. Então não adianta você dar um nó e amarrar fio na guindaste, tá, gente? É só para realmente reposicionar. Então não precisa de nó. Ali a gente já está com o fio liso, o mono-eye, que é um fio granulado para aquela região dos olhos, que é uma área que a gente tem que ter cuidado. Fizemos a instalação do mono-eye. Ali partimos para a instalação, ali ainda fazendo na área dos olhos. Para quê? Para melhoria da qualidade e densidade dérmica ali na região periocular. Então, o fio 30G, você lembra que eu falei da espessura de pele, né? Um fio bem fininho, granulado. Granulado. Aqui tem agulhado também que eu estou utilizando agora para fazer uma blindagem ali, ó. Eu gosto muito de fazer blindagem nessa região para diminuir a linha de acordeon. Eu faço tracionamento com fio e faço uma blindagem. Ah, poderia ter sido mais fio nessa blindagem? Poderia, tá? Mas a gente trabalhou ali com 6 ou 8 fios, se eu não me engano, para cada lado. Foram 6. Fomos para a glabela. Eu gosto dessa técnica. Essa técnica daí já entra a questão da miomodulação, que eu falei para vocês, tá? Então, o que você está fazendo ali, Henrique? Eu estou miomodulando o corrugador de supercílio da paciente, tá? Como? Se eu coloco um anteparo entre perpendicular à posição das fibras do músculo, esse músculo ele vai ter uma dificuldade maior no momento da contração. Então, isso vai potencializar mais o efeito de toxina botulínica e vai melhorar a queixa dela, que também era queixa glabelar. Tá? Então, eu gosto muito de fazer para quem tem a queixa da glabela hiperativa e hipercinética, eu faço essa técnica. E quando eu já tenho uma linha estática, a gente pode complementar ali utilizando o nosso fio nose, o nose cutting, que a gente tem nose, tem espículas, onde ele vai prender e ele tem um SP2, então ele não vai ter movimento, ele vai ficar preso na região sem conseguir movimentação. O fio Hydra é um fio volumizador, né, onde a gente utiliza também, eu utilizei nessa paciente, não sei se ficou no vídeo, mas a gente utilizou no suco naso, tá? É um fio de USP maior, é o USP4, né, e ele traz uma volumização interessante. Para a área da glabela, ele é muito técnico dependente, então a gente tem que ter um cuidado na hora da inserção, instalar ele em 90 graus, e se descer tem que ser o fio Hydra de 21, ou de 38, 38 milímetros. Não pode ser o de 60, que ele é muito longo, não dá para instalar na região. Tá? Mas a recomendação da empresa hoje para tratamento de linhas glabelares é a utilização do fio nose com espículas, porque ele tem um USP muito alto, então ele volumiza a região e ele ancora, tá? Mas dá para utilizar o Hydra também, o Hydra de 38. O resultado de antes e depois, olha como rejuvenesceu o paciente. Fitose de Joule, melhora de região da linha de marionete, profundidade de suco. Isso aqui não é foto depois imediato, não. Isso aqui é 2 meses depois, tá? Então a gente pode ver que realmente a gente tem entrega de resultado e longevidade no tratamento, tá? Porque não adianta eu apresentar para vocês aqui, ficou linda, tracionada, mas no outro mês perdeu tudo, tá? Então essa paciente aí, ela foi acompanhada. Eu só não consegui trazer para vocês
a quantificação do resultado, mas tem outros casos que eu vou mostrar isso aí para vocês, tá? Esse é um outro caso, aqui é um pós-imediato, tá? Reposicionamento facial, redução de suco naso, redução de jaw, tá? Semi-perfil. E aí no Quantificare. Aí já foi 2 meses depois também. A gente já não era mais pós-imediato, a gente observando o efeito de lifting do rosto da paciente. Olha lá. Olha como o rosto levantou, como a projeção malar melhorou. E isso não sou eu que estou dizendo. A gente pode ver isso na quantificação do software. A gente vê os vetores de deslocamento, né? Olha a diferença de data. 2/4, 4/9. Então a diferença já de bastante tempo. A gente pôde ver, ó, todos os vetores de deslocamento. Acabou tendo um deslocamento um pouco maior de um lado do que do outro, mas isso aqui tem diferenças anatômicas também de um lado da face para outra, tá? A gente pode observar também variação volumétrica. Olha só, a paciente ela reduziu quase 15 ml de papada, porque tracionei o rosto, papada vem junto. A paciente reduziu o volume em região de jaw, marionete, e a paciente teve aumento volumétrico em região de maçã, só pelo efeito de reposicionamento do coxim que tinha pitosado, tá? Então tudo isso é feito do lifting que o fio promoveu. Bom, esse é um outro caso. A gente fez uma toxina botulínica full face antes. Eu gosto muito de associar a toxina botulínica full face até para dar mais longevidade ao tratamento, tá? Então, trabalhar platisma, inibir a ação de depressão desse músculo é fundamental para que a gente consiga longevidade no tratamento, certo? A gente utilizou fios Molding Cog Fishbone, né, nos que estão em azul escuro, e a gente intercalou com os fios Cutting Cog, né, os que estão em azul claro, tá? Esse foi o planejamento desse paciente. Follow-up de 4 meses, acompanhamento 4 meses depois do paciente. Ninguém mostra acompanhamento de 4 meses de fio. Vocês podem rodar aí, ninguém mostra. Ó, antes e depois, mudança sutil, aquilo que a gente falou, naturalidade é a palavra de ordem em 2025, tá? Então a gente não vai falar mais de transformação, a gente vai falar de melhora de face, mas sem transformar, certo? Quantificação dos resultados, vamos lá. Aí o antes e depois, ele só podia ter ido com a bala menor, né? Para ficar mais fácil da gente ver no depois. Mas a gente vai ver no Quantificare. Lifting, lifting facial. Tudo que tá com a setinha vermelha aí mostrando esse lifting, tem um lifting acima de 1,5 mm, que já é algo significativo, tá? Acima de 2 milímetros ali de tracionamento, a gente já tem um efeito significativo. Variação volumétrica ele teve também? Será que teve, gente? Vamos ver. Variação volumétrica. Redução de papada, quase 20 ml. Redução de acúmulo no coxim nasolabial e aumento estratégico de gordura da maçã do rosto. Isso é positivo. A gente não precisou inflar o paciente, não precisou injetar, hiperinflar o rosto dele. A gente está tratando, a gente está estimulando o colágeno, a gente está reduzindo gordura por efeito skin, como vocês viram. A gente está fazendo skin tightening, a pele ficando mais firme, né? E trazendo resultado natural, tá? Aqui mais um caso. Esse caso daqui é um caso bem legal também. A gente fez em 2 etapas esse tratamento, né? Então, a primeira etapa, ela estava com, digamos, o orçamento financeiro um pouquinho mais apertado, então a gente usou só 3 fios de cada lado, tá? Mas mesmo assim a gente teve um resultado legal. Depois ela se organizou e tudo mais, e a gente pôde dar uma manutenção e o resultado ficou muito legal, tá? Então, ela já tinha um histórico de alguns procedimentos previamente feitos. A queixa principal era a falta de contorno e a pitose do jaw, tá? Plano de tratamento, a gente utilizou da mesma forma o Fishing Bone e o Cutting Cog. A alteração que eu trago para vocês hoje, esse Cutting Cog aqui, ele seria substituído pelo PCHW, tá? Testem e me falem depois, o PCHW. Ele vai ser um fio que vai conseguir manter esse efeito de lifting por um longo prazo. Então ela fez só esses fiozinhos nessa primeira sessão e a gente atingiu esse resultado aqui.
Eu consegui um efeito de reposicionamento interessante, porém, eu ainda não estava satisfeito, eu queria melhorar mais o rosto dela. Eu acho que tinha um potencial ainda, principalmente porque ela tinha uma flacidez muito grande ali na região do jaw, então eu acho que valia a pena a gente trabalhar um pouquinho mais uns fios nela. Aqui já foi após a última sessão, como ela já melhorou. Você vê até o aspecto da vitalidade da pele, você vê uma pele com uma tonalidade mais uniforme, que é aquele efeito revitalizante que eu falei para vocês, né, uma pele bem nutrida com produção de colágeno, ela traz um efeito visível também na parte externa da pele, tá. Então aí, esse foi o outro tratamento que ela passou. Aqui ela já fez 8 Fill Mold Cog e 8 Cutting Cog para cada lado, já foi uma quantidade um pouco maior, já foi um full face mesmo de fio. A gente trabalhou 2 fios hidras, dessa vez o de 60 para a região de sulco naso, um fio volumizador com o objetivo de preencher o sulco nasogeniano. E a gente fez 10 fio mono na região de linhas de acordeon, para trabalhar mono agulhado nesse caso, tá? 29G, para a gente trabalhar uma blindagem ali. E esse foi o resultado que a gente atingiu, tá? Olha lá a diferença do Joel. Acompanhamento também, mais de 2 meses aqui. Aqui não é pós-imediato, aqui é paciente cicatrizada, né, já vivendo, fazendo as atividades, vivendo a vida dela, mais jovem, com efeito dos fios de PDO. Olha esse jaw como estava, tá? Resultado de perfil. Todos, pra mim é uma honra estar sempre aqui falando pela Lu. Quem não me segue, tá ali meu Instagram, só o QR Code ali. A gente tem um grupo no WhatsApp que é um grupo no Instagram que chama o Rock Tips. A gente dá dicas com uma certa frequência. Eu tenho estado um pouco ausente do Rock Tips, né? Mas a gente sempre retoma compartilhando artigos científicos, discussão de caso. Quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, ou tiver alguma coisa relacionada também ao Project Fio, quiser conversar, tirar alguma dúvida, Henrique, estou com esse caso, a gente tá sempre acessível pelo Instagram. Então, só bater esse papo lá, me segue lá que a gente vai compartilhar muita informação. Obrigado pela presença e espero vê-los em outras oportunidades.